Que razões levaram a ESRI a estar presente aqui neste congresso da APLOP? A ESRI é uma empresa de sistemas de informação geográfica e nós estamos aqui no âmbito da nossa atividade comercial, na realidade, desenvolvimento de negócio, e as infraestruturas portuárias são uma indústria que para nós são muito relevante. Montamos em parceria com a Administração de Porto de Sinos uma solução de gestão portuária que achamos que este é o fórum adequado para a promover no sentido de divulgar o bom trabalho realizado e fazer com que as restantes administrações portuárias também sintam vontade de utilizar esta plataforma e este sistema para se modernizarem e tornarem mais eficientes e eficazes na gestão portuária. E que mercado existe nos PALOP e no Brasil para o lançamento de um instrumento e uma ferramenta como a lançada para a gestão portuária em Sines? O mercado é enorme, ou seja, a atividade portuária está em crescimento, cresce mais do que a economia em Portugal e também lá fora, ou seja, hoje em dia a logística é um mercado que está em forte expansão. Os produtos que são consumidos, 90% deles são produzidos longe dos destinos dos locais de consumo e, portanto, a atividade portuária é essencial neste processo. E, portanto, porque está em crescimento, precisa também de sistemas, de soluções que permitam ser eficazes na gestão da infraestrutura. Portanto, uma administração portuária funciona, na realidade, como uma infraestrutura muito grande, é quase como se fosse uma cidade, que tem imensos ativos numa área circunscrita. Ou seja, um porto tem uma área de jurisdição sobre a qual coordena as atividades, gera concessões, gera um espaço, gera equipamentos, gera transações, movimentos, mercadorias que entram e saem do porto, veículos que entram e saem, pessoas que entram e saem, tem compromissos do ponto de vista de segurança e toda esta atividade é gerida num espaço, confinado num espaço, e tem uma localização no terreno. Um contentor vem de uma determinada origem, vai para um determinado destino, entra num porto uma determinada hora, o navio vai aportar um determinado cais, vai desembarcar, vai para no fundo, um contentor ou qualquer outro ativo que saia, que seja transportado, tem um destino, mas tem ao longo da atividade logística um transporte que passa por inúmeros pontos de acesso e a localização é determinante nesses fatores. Ou seja, um navio quando chega à administração portuária ou terminal tem que gerir para que terminal é que vai esse navio, porque não vai mandar um navio de contentores para um terminal de gás natural e não vai mandar também um navio com um calado de 20 metros para um cais que tem 14. Ou seja, ou até pode ter 20, mas em função da maré, naquela altura, não o poder fazer. Então, ou seja, a geografia, neste caso, é determinante, quer na alocação do navio ao cais, quer na própria circulação do navio na infraestrutura portuária. Portanto, que passa tem condições geográficas que permitem a sua passagem ou não passagem. O navio acaba por ser também, obviamente, um dos pontos de como é que posso dizer isto? Críticos na gestão do processo portuário, assim como a carga que ele transporta. Nós estamos a falar de ter outros pontos críticos, como os espaços concessionados. O Porto, além das operações portuárias e o planeamento, tem que gerir pedidos de concessão, portanto, de gestão do espaço portuário, e para isso tem que conhecer a sua infraestrutura. Ele vai ter que conhecer quais é que são da sua área, quais é que são as áreas que reúnem condições para serem concessionadas, dessas que reúnem condições para serem concessionadas, quais é que estão ocupadas, quais é que não estão ocupadas, o valor das rendas, são pagas, não são pagas, e isso tem uma locação no território. Quando há um pedido ao Porto, e o Porto tem que saber quais é que são as áreas que reúnem determinadas condições, quais é que são as infraestruturas que lhe suportam, as redes de água, as redes de gás, que estão na vizinhança dessa infraestrutura portuária, acaba também por precisar de ferramentas que suportem de uma forma normalizada, com critérios, responder de forma célere também ao pedido de concessão. Outro aspecto crítico que nós também suportamos com a nossa solução é a manutenção. Ou seja, estamos a falar de fazer manutenção de equipamentos que estão dispersos pelo terreno, redes de água, redes de gás, redes de eletricidade, redes de telecomunicações, edifícios que têm, obviamente, não só uma localização, mas dentro desse próprio edifício existem plantas técnicas dos edifícios, planta edificado, que suportam planos de edificação do porto também, ou planos de manutenção, e
O acesso à informação que caracteriza cada um destes elementos é essencial. O SIG é uma ferramenta ímpar na forma como o utilizador consegue fazer interação entre a infraestrutura e o negócio portuário. Portanto, suportando, como estava aqui a explicar, os processos de manutenção, processos de gestão operacional, alocação de navios a cais, processos de gestão de concessões, processos de segurança, que é um aspecto que não referi, mas o facto de delimitarmos as áreas do Porto e integrarmos, por exemplo, com o controle de acessos, permite saber em determinado momento quais são as pessoas ou veículos que estão em cada área de concessão do Porto. Isto é essencial para a monitoração do Porto, do ponto de vista de acordo com aquilo que são os critérios de segurança, mas também suportar, em caso de necessidade de evacuação, perceber com quem é que há de contactar para proceder a essa evacuação. Outros aspectos relevantes que são aqui necessários, o ambiente também é um aspecto crítico, no caso da atividade portuária. O Porto tem obrigações do ponto de vista ambiental, de qualidade do ar, da água, e também faz a monitorização e o controle ambiental da sua atividade, e esses são processos que também são suportados no SIG, ou seja, também normalizamos aqui, facilitamos os processos de recolha de informação, de normalização, tratamento e de reporting também desses processos. Isto são apenas alguns, não é, do que temos aqui a falar. E que resultados, ao nível da eficiência e da satisfação do cliente, é que tem tido do Porto de Sines? Essa, efetivamente, é uma pergunta a fazer à própria administração portuária. O feedback que temos é muito positivo. Ou seja, há processos que antigamente demoravam meses a ser realizados, ou semanas, e que hoje em dia são feitos quase até com uma minimização de interação humana. Por outro lado, haviam processos que não estavam suportados devidamente e que agora o estão. Falava-lhe, por exemplo, há bocado falei das concessões. As concessões precisam, há um pedido de concessão que entra para as concessões. As concessões, para responderem a esse pedido, têm que conhecer a infraestrutura. Ora, a infraestrutura é mantida por uma outra área funcional. E então a direção de concessões tinha que pedir essa área funcional quais é que seriam as áreas que estavam aptas para uma determinada concessão. Ou pedia quais é que são as áreas do Porto, para conhecer a dinâmica e quais são os projetos de intervenção, como é que o Porto vai estar daqui a 2, 3 meses, para poder responder a esse pedido de concessão. Hoje em dia, ou seja, esse processo seguia uma sequência, um workflow, que nós levantámos, mas que dependia de várias pessoas e da disponibilidade das pessoas e de uma gestão de prioridades. Nós olhámos esse processo, modelámos esse processo, implementámos o processo na solução em si, e hoje existe um regime quase self-service, ou seja, a própria gestão de concessões, quando tem um pedido, vai ao sistema, recolhe a informação que precisa, tem um relatório normalizado e pode dar seguimento ao processo de avaliação e comercial da venda da concessão. É um processo muito mais eficaz. As manutenções, a diferença é brutal, é a diferença de ir ao terreno e ter que olhar para uma infraestrutura que está enterrada e que não é visível e saber onde é que ela está. Antigamente acabava por ter que esburacar e fazer obra num sítio, não é, sem tanto conhecimento de causa, e hoje em dia é mais preciso, ou seja, vai fazer um buraco onde tem que fazer um buraco. Não, tem um controle desses ativos. Isto suporta, do ponto de vista de eficiência e de eficácia, porque é muito mais rápido identificar esse sítio e é muito menos oneroso o processo de intervenção. Portanto, isto apenas para referir alguns. O processo um processo crítico no Porto, que é a atracação de navios, falei há pouco. Antigamente ele era suportado de forma manual por um conjunto de operadores que o faziam e fazem bem feito. Hoje em dia tem um suporte pelo sistema que permite assegurar que todas as condições de segurança e todas as regras de negócio são cumpridas, que existem esses critérios e não estão tão dependentes, não é, de uma pessoa A ou B estar ou não estar disponível. Hoje está lá e está disponível, amanhã está doente ou por uma razão qualquer não está no Porto e o processo está no sistema. Pronto, e isso torna mais eficaz o processo de gestão portuária. Quando estamos num cenário de crescimento portuário em que vai abrir o canal do Panamá, por exemplo, e que se espera que haja maior movimento de contentores, isso verifica-se. Se eu não quiser esperar pelo Panamá, temos este momento aqui a questão da greve dos estivadores, que implica aqui alguma flexibilidade do ponto de vista de gestão portuária. E, portanto, hoje o Porto de Sines e outros portos em Portugal estão a ter pedidos adicionais para aumento de atividade portuária e com este sistema consegue dar resposta de forma eficaz a um navio, ou seja, e o tempo de resposta é essencial, não é? Na captação de negócio.